Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. A família franciscana celebra São Tomás More. Ele foi mártir e era da ordem franciscana secular. Ele viveu de 1477 a 1535. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos com peles de ovelhas, mas são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso pode-se colher uvas de espinheiros e figos de urtiga? Uma árvore se conhece pela produção dos seus frutos, porque uma árvore má não pode produzir bons frutos, e uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Por isso eu vos digo, vós os conhecereis pelos seus frutos. Toda árvore que não produz fruto é cortada e queimada. Por isso vós os conhecereis pelos seus frutos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus utiliza figuras de linguagem para poder educar o coração dos seus discípulos de todos os tempos, porque todas as vezes que nós abrimos o Evangelho e o escutamos, é o próprio Jesus que nos fala. E ele não é ingênuo, como também nós não somos ingênuos. E sabemos que, seguindo o Senhor, podemos encontrar homens e mulheres com inconsistência de convicção e também mal intencionados. Por isso Jesus já desde o início procura preparar o coração dos seus discípulos, dizendo: tomai cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos ferozes. E vós os conhecereis pelos seus frutos. Todos nós podemos cair nessas grandes tentações que Jesus fala hoje, que nos converte em falsos profetas. Principalmente quando nós nos deixamos levar por ideologias, pela busca de sobrevivência, pela busca de poder, pela busca de projeção social, e tudo isso vai levedando um mundo de falsidade e de hipocrisia dentro de nós, de tal modo que o nosso fruto passa a ser não mais um fruto de uma árvore boa, mas sim de uma árvore má. E Jesus vai dizer: vós os conhecereis pelos seus frutos. Nós não seremos conhecidos pelas vestes bonitas que nós usamos. Nós não seremos conhecidos pelos ritos belos que nós celebramos. Não seremos conhecidos pelas belas pregações que fazemos. Mas nós seremos reconhecidos, segundo Jesus, pelos frutos bons que nós produzimos. Porque uma árvore má, diz ele, não pode produzir bons frutos. E uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, na oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, Ele nos diz: quando orardes, orai assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso, já desde o início, Jesus vai purificando as intenções dos corações dos seus discípulos, que às vezes eles vão atrás dele em busca de poder, às vezes em busca de glória, às vezes em busca de riqueza, às vezes até também sustentam pensamentos de vingança. E Jesus vai dizer que a vossa luz brilhe, para que todos possam enxergar e louvar o vosso Pai que está no céu. O vosso testemunho é importante, porque vós sois luz e sal para o mundo. Mas mesmo assim, dentre o grupo dos 12, nós vamos encontrar ali as fragilidades humanas de Pedro, e vamos encontrar também o desvio de intenção de Judas. Às vezes uma pessoa pode até começar a seguir o Senhor com uma reta intenção, mas no transcorrer do caminho,
no percorrer do caminho, cada um de nós podemos nos desviar dessas retas intenções, principalmente quando nós recebemos uma evangelização inconsistente e quando nós também não temos convicção profunda daquilo que o Senhor espera de mim e espera de você. Um falso profeta também podem ser as intenções camufladas que eu carrego e que você também carrega, ideologias que nós abraçamos, valores contrários ao evangelho que nós pregamos, e tudo isso precisa ser desmascarado por nós mesmos, e para isso nós necessitamos da luz do Senhor. Ó Senhor, veja se eu não estou percorrendo um mau caminho. Purifica os meus sentimentos, purifique as minhas ideias, purifique a minha conduta, para que tudo possa estar direcionado para a glória e a honra do vosso Filho. As palavras de Jesus ainda continuam a ressoar, porque dentre os homens e das mulheres da igreja podem surgir falsos profetas. A igreja é uma congregação de homens e mulheres que tomaram consciência de suas fraquezas humanas e, em penitência, procuram a conversão. Mas todos nós corremos esse risco, principalmente quando somos tentados pelo mal, porque a alegria do divisor, do pai da mentira, que nós chamamos de diabo, é quando consegue desvirtuar a religião, é quando consegue desviar a cada um de nós do caminho de Jesus. O falso profeta, ele desvia a reta intenção da religião em benefício próprio, e ele começa a falar coisas que Deus não manda ele pregar. Ele prega as suas ideias, ele prega os seus achismos, tudo por conveniência, e é o Senhor quem julgará as retas intenções dos nossos corações. E como o apóstolo Paulo, tomemos consciência disso. Às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero, e peçamos ao Senhor que converta o nosso coração. Logo mais às 19 horas nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz, e às 19h30 nós teremos a quarta-feira do nosso Seminário Eucarístico, com o tema Maria e a Eucaristia, e será dinamizado pelo nosso irmão Alessandro Garcia. E sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ter a Santa Missa aqui às 3 horas da tarde, às 5 horas iremos orar com o Padre Pio ao Coração de Jesus pela nossa paróquia, que você poderá acompanhar pela internet também, e às 19h30 teremos a outra missa do Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.